3, 2, 1, gravando! Vou falar como é que tá o mercado do Palmeiras atrás de um volante. Nomes começam a surgir para o torcedor e eu vou trazer detalhes. E principalmente, qual é o nome que agrada mais o técnico Abel Ferreira. Trago todos esses detalhes para vocês. Antes, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos, todos os dias tem Mercado da Bola. Janela já começa numa curva para terminar. Pelo menos a janela de transferências vai ficar aberta ainda para os países árabes. A gente vai ter muita notícia ainda e eu quero trazer sempre tudo para vocês aqui no canal. E vou falar também sobre o que? Centauro. Todos os dias também tem Centauro aqui no canal. Hernan 10 é a boa, 10% de desconto na compra dos seus produtos em promoção e você ainda tem mais 10% quando você aplica este cupom. Aproveita porque a Centauro é a nossa parceira aqui do canal, beleza? Mercado agitado para o Palmeiras começa a se movimentar para buscar informações, sondagens, já começa a pensar na questão dos valores e os nomes começam a surgir. O nome preferido do técnico Abel Ferreira é Aníbal Moreno, jogador de 23 anos que está no Racing, formado no Newell's Old Boys, e aí ele foi contratado depois pelo Racing, um jogador de 23 anos, nessa temporada tem 22 jogos e 3 gols, além de assistências. É um jogador que tem a capacidade defensiva e também tem a capacidade ofensiva. É o jogador que, por exemplo, o Abel Ferreira gostaria de contar no elenco do Palmeiras, Inclusive já houve um contato, uma comunicação entre os dois e o jogador se mostrou assim bastante disponível, bastante afim de vestir a camisa e abraçar o projeto do Palmeiras. A questão toda que pega é uma questão financeira, Não vou falar aqui exatamente quanto está girando essa negociação, quais os números dessa negociação, mas eu vou citar um exemplo aqui. Se o jogador custa 10, Palmeiras oferece 7. Precisa melhorar a oferta, precisa chegar próximo a esse pedido, por exemplo, que faz o Racing, Estou citando aqui um exemplo para vocês, vale 10, Palmeiras oferece 7. Para melhorar essa condição, para o jogador conseguir ser contratado e avançar, enfim, nessa negociação. A questão toda é o Palmeiras, se movimentar para melhorar essa oferta. Já existe, uma situação em que você tem um jogador, o jogador recebe um contato, vê com bons olhos, aí o que falta é a parte financeira. É uma questão aí da diretoria do Palmeiras resolver com o Racing. O Racing, inclusive, já chegou a recusar uma oferta de 50 milhões de reais, uma oferta da Europa. Então, assim, é um jogador que tem esse mercado, tem visibilidade, e aí depende muito mais assim do Palmeiras, do interesse, até onde vai o Palmeiras nesse limite financeiro para contratar um jogador que, eu repito, é o jogador que o Abel Ferreira gostaria de contar. O jogador que está no Racing, é um jogador que tem performado nas últimas temporadas, é um jogador jovem, é um jogador com potencial de seleção argentina, por exemplo, é um jogador que, inclusive, já figura nas seleções de base do seu país, e é um jogador que tem muito assim o perfil de contratações do Palmeiras, Jogadores jovens, jogadores de destaque, que muitas vezes custam um pouquinho mais, mas é o tipo de jogador que o Abel Ferreira gosta de trabalhar, o Aníbal Moreno. Vamos ver se o Palmeiras vai conseguir avançar nos próximos dias ou nas próximas horas em relação a esse jogador. Paralelamente, surgem outros nomes, Nomes que vão aparecendo e tal. Um que apareceu da Ponte Preta é o Léo Naldi, jogador de 21 anos que tem contrato com a Macaca, a Ponte Preta, que é chamada, o mascote, a macaquinha e tal. Ele tem contrato até o final de 2025, é um jogador de 21 anos e o que se diz lá em Campinas, as notícias que surgem lá em Campinas, é que a multa dele custa algo em torno de 20 milhões de reais. Fui apurar no Palmeiras, se existia alguma conversa, se existia alguma negociação acontecendo em relação ao Léo Naldi. O que me disseram foi: vários jogadores são observados pelo mercado, vários atletas fazem parte de uma lista
que estão lá no departamento de análise e mercado do Palmeiras. Ninguém me cravou que é um jogador que o Palmeiras vai abrir negociações. Mas, né, ficou subentendido, né, aquela coisa que vários jogadores, entre eles o Leonaldi, são observados, mas que não houve nenhum contato, nenhuma oferta ou nenhuma ligação, por exemplo, do Palmeiras para a Ponte Preta ou para os representantes do Leonaldi, querendo saber valores, aquela coisa toda. Fica muito um papo de bastidor, fica muito uma questão ali de sondagem, de busca de informações, do que propriamente uma negociação já aberta ou uma conversa encaminhada. E outra fonte me diz também que o Leonaldi, por ser um jogador muito jovem, por ser um jogador ainda com pouca experiência, diferente do Aníbal Moreno, por exemplo, que já tem experiência de Libertadores, né, com Racing e tudo mais, já está no time principal do Racing com aquela pressão, com torcida, time que, né, tem pressão, diferente do Leonaldi, que é muito jovem, que está figurando na Ponte Preta, né, ainda é um jogador em formação, né? Ou seja, não é muito assim o perfil do que o Abel está buscando ou do que o Abel quer para o time. É muito mais assim o Aníbal Moreno. Ah, mas são dois jogadores jovens e tal. Sim, um 21, outro 23, mas com uma bagagem um pouquinho maior, o Aníbal Moreno. Então, essa é a questão que, para mim, fica muito claro nas minhas apurações que o Leonaldi não é um jogador que hoje o Palmeiras olha e fala, vamos contratar esse jogador. Enfim, vamos aguardar, seguiremos apurando essa questão do volante do Palmeiras, Palmeiras que corre contra o tempo, porque a janela já está quase fechando e o Palmeiras precisa correr para fechar um reforço para o técnico Abel Ferreira. Deixa seus comentários aqui, se vocês não se inscreveram no canal, olha, se inscrevam, ativem as notificações, tamo junto.